Olá, Eni, tudo bem? Tudo bem, Rômulo. O resultado do primeiro turno das eleições foi surpreendente, hein? Foi sim, Eni. E o Senado Notícias Revista vai mostrar o resultado das urnas para o Senado. Isso e muito mais, Rômulo. Vamos ver no programa de hoje. Uma análise do resultado da disputa para presidente no primeiro turno das eleições. Das 54 vagas em disputa para o Senado, 46 vão ser renovadas. E na série Testemunha da História, o senador Aécio Neves, que foi deputado constituinte em 1987, relembra o processo de reabertura política no Brasil. O Senado Notícias Revista começa agora. Faltam cerca de 15 dias para o segundo turno das eleições. Qual a análise do resultado da disputa entre PSL e PT? Como deve ficar o cenário da disputa presidencial? A polarização que já era anunciada por pesquisas eleitorais se confirmou no resultado. E boa parte dos partidos que disputaram o primeiro turno já declararam que ficarão neutros no segundo turno. Depois de tanta expectativa para o resultado no primeiro turno, com um cenário indefinido ao cargo mais alto da nação, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, teve 18.700.000 votos a mais que Fernando Haddad, do PT. O historiador Antônio Barbosa faz uma análise do resultado. Nós tivemos uma eleição atípica com alguma possibilidade de comparação com a de 1989, mas agravada pelas situações vividas pelo país nos últimos anos. Então, na verdade, nós assistimos à derrota fragorosa das posições centristas. Nenhum candidato de centro conseguiu atrair o apoio da população e sobraram dois extremos ideológicos. E agora, nos 20 dias finais para o segundo turno, qual deve ser a estratégia dos presidenciáveis? O PT, se quiser ter alguma possibilidade de sucesso eleitoral, ele primeiro vai ter que tirar a máscara do seu candidato, que até agora ele, na verdade, verbaliza ser o representante de Lula. Isso não vai dar certo. Em segundo lugar, o PT, e nesse caso também Bolsonaro, vão ter que fazer algum aceno às posições de centro para que possam amealhar mais adeptos, mais eleitores. Surpreendente é a palavra que melhor descreve essas eleições para o Senado, Rômulo. Das 54 vagas em disputa neste ano, 46 vão ser ocupadas por novos nomes. Uma renovação de cerca de 85%, Eni. Vamos ver como ficou a nova composição da casa. A próxima legislatura vem com a bancada renovada. De cada 4 senadores que tentaram a reeleição, 3 não conseguiram vaga no Congresso. A partir de 2019, a composição do Senado muda. A bancada dos estados será composta da seguinte maneira: Acre, Maílza Gomes, Petecão, Márcio Bittar. Alagoas, Fernando Collor, Rodrigo Cunha, Renan Calheiros. No Amapá, Davi Alcolumbre, Randolfo Rodrigues, Lucas Barreto. No Amazonas, Omar Aziz, Plínio Valério, Eduardo Braga. Na Bahia, Otto Alencar, Jacques Wagner, Ângelo Coronel. No Ceará, Tasso Gereissati, Cid Gomes e Eduardo Girão. No Distrito Federal, Regufe, Leila do Vôlei e Isa Alci. No Espírito Santo, Rose de Freitas, Fabiano Contarato, Marcos Duval. Em Goiás, Luiz Carlos, Vanderlan e Jorge Cajuru. No Maranhão, Roberto Rocha, Weverton, Elisiane Gama. No Mato Grosso, Wellington Fagundes, Juíza Selma Arruda e Jaime Campos. No Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, Nelsinho Trade e Soraya Tronic. Em Minas Gerais, Antônio Anastasia, Rodrigo Pacheco e jornalista Carlos Viana. No Pará, Paulo Rocha, Zequinha Marinho, Jader Barbalho. Na Paraíba, José Maranhão, Veneziano, Daniela Ribeiro. No Paraná, Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães, Flávio Arns. Em Pernambuco, Fernando Bezerra, Humberto Costa e Jarbas. No Piauí, José Amauri, Ciro Nogueira, Marcelo Castro. Rio de Janeiro, Romário, Flávio Bolsonaro e Harold Oliveira. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, Capitão Steven
Stevenson e doutora Zenaide Maia. No Rio Grande do Sul, Lacier Martins, Luiz Carlos Reis e Paulo Paim. Em Rondônia, Acir Gurgax, Marcos Rogério e Confúcio Moura. Roraima, Teomário Mota, Chico Rodrigues, Messias de Jesus. Santa Catarina, Dário Berger, Esperidião Amin e Jorginho Melo. Em São Paulo, José Serra, Major Olímpio, Mara Gabrilli. Em Sergipe, Maria do Carmo, delegado Alessandro Vieira e Rogério Carvalho Santos. Tocantins, Cátia Abreu, Eduardo Gomes e Irajá. Como nós vimos, os eleitores promoveram uma renovação no Senado Federal. É verdade, Eni. Novos nomes e novos partidos também vão compor as bancadas do Senado a partir de 1º de fevereiro de 2019. Vamos conferir agora como ficaram as bancadas do Senado por partido. Uma das eleições mais polarizadas dos últimos tempos está sendo considerada também uma das mais surpreendentes na história recente do Senado. A casa deverá começar 2019 com uma composição bem diferente da atual. De cada 4 senadores que tentaram a reeleição neste domingo, apenas um conseguiu se eleger. É a menor taxa das últimas 5 eleições em que estavam em disputa 2/3 das cadeiras. Das 54 vagas, 46 serão ocupadas por novos senadores, uma renovação de mais de 85%. O número de legendas com representação na casa passa de 15 para 21. O MDB deve continuar com a maior bancada, 12 senadores. A segunda maior deverá ser a do PSDB, com 9. A terceira, do PSD, com 7. Em seguida, vem o DEM, com 6 senadores, e o PT também com 6 parlamentares. O PP, a Rede e o Podemos terão 5 senadores. PDT e PSL, 4. PTB, 3. PSB, PPS, PHS e PR contarão com 2 parlamentares. E PTC, PROS, PRP, PSC, Solidariedade e PRB terão um representante cada um. Isso vai dificultar ainda mais a governabilidade na medida em que o presidente eleito terá que negociar individualmente com vários parlamentares, quando grandes partidos seria muito mais fácil essa negociação. Então, de fato, a complexidade tende a aumentar do processo de decisão e a inexperiência vai certamente agravar esse tipo de situação. Rômulo, quase 30 milhões de eleitores, de um total de 147 milhões, não compareceram para votar no primeiro turno das eleições. Pois é, Eni. Esse é o nível de abstenção mais alto desde 1998. Pela Constituição brasileira, o voto é obrigatório e quem não comparece diante das urnas sem justificativa está sujeito a uma série de sanções. Afinal, por que será que mesmo assim tanta gente deixa de votar? Em 1994, o índice foi o mais elevado de todos. 29,3% dos eleitores não votaram. Em 98, 21,5% não compareceram. A abstenção recuou até 2006, apenas 16,8%. Daí em diante, o índice subiu para 18,1% em 2010 e chegou a 19,4% em 2014. No primeiro turno deste ano, domingo passado, alcançou 20,3%. Na opinião dos especialistas, o histórico da abstenção deriva de 2 fatores: problemas no recadastramento e desencanto com a política ou com a situação do país. Aqui no Congresso, vários projetos já tentaram acabar com a obrigatoriedade do voto. Nenhum deles teve êxito, talvez porque, na prática, quem falta no dia da votação não sofre nenhuma punição. Então você pode justificar porque não pôde ir, pode justificar porque está hospitalizado, pode justificar porque está fazendo turismo na cidade ao lado. Você pode fazer a justificativa no próprio dia da eleição. E se você não quiser justificar, não quiser fazer nada disso, você pode pagar uma multa que na última eleição era de R$ 3,80. A pessoa que não vota tem como punição, por exemplo, não tirar o passaporte, né? Eu não conheço ninguém que não tenha tirado o passaporte por essa razão. A Justiça Eleitoral esclarece mais uma vez que, ainda que a soma de votos em branco e votos nulos seja maior que o total de votos depositados em todos os candidatos, a eleição não será anulada.
criatividade e talento no reuso de madeiras pelo artista plástico Ângelo Bonolo. A extensa pauta ambiental que aguarda o próximo presidente e o novo Congresso Nacional. Neste final de semana tem Eco Senado na nossa programação. E você confere agora um pouco do que a edição de outubro do programa apresenta na coluna Momento Eco. Outubro é mês de eleições gerais no Brasil. O primeiro turno já acabou, mas daqui a 2 semanas todos estaremos novamente diante da urna eletrônica para o segundo turno. Por isso, nós procuramos mostrar para você, na edição de outubro do Eco Senado, quais os principais desafios na área ambiental para os próximos eleitos, sejam eles parlamentares, governadores ou mesmo o presidente da República. A pressão para mudar as regras de licenciamento ambiental é grande no Congresso Nacional. Há mais de 2 dezenas de propostas em análise. O licenciamento ambiental é o principal instrumento da política nacional do meio ambiente. O próximo presidente ele tem que focar na melhoria desses padrões, que são os padrões de licenciamento, para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu com Mariana. O nosso licenciamento ele é moroso, sim, por alguns problemas que nós temos de falta de estrutura nos órgãos ambientais, poucos servidores. Nós temos um problema também da judicialização do licenciamento ambiental. Então, acho que a gente pode modernizar a legislação e existem projetos tramitando no Congresso para isso. O que eu não concordo é com algumas proposições e algumas falas do setor produtivo, da agricultura e da indústria que levam a uma reivindicação de um licenciamento quase cartorial, sem nenhum controle por parte do poder público, né, de facilitar ao extremo. Isso a gente não pode fazer. Também na edição de outubro do Eco Senado, você vai ver o reuso de madeiras no trabalho de um artista plástico de Brasília que emprega basicamente madeiras descartadas na natureza em suas esculturas. Nada foi cortado para poder fazer algum trabalho meu. Tudo é reaproveitado. E aqui a gente chega nas cadeiras, né, Ângelo? Podemos sentar? Podemos. Então agora eu estou sentado no que um dia foi uma goiabeira e o Ângelo aqui no que um dia foi uma grande sucupira. E o que você sente quando você conclui uma peça dessa? Quer dizer, você que viu a árvore bruta ali, aquela madeira abandonada, e quando você olha e vê como resultado uma dessas peças que você faz. À medida que eu vou fazendo e concluindo as peças, me dá muito prazer e eu vou deixando elas por aí. O programa Eco Senado vai ao ar todo sábado e domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem. Rômulo, depois do primeiro turno das eleições, os senadores voltaram ao trabalho aqui no Senado. Sim, Eni, e a semana foi bem movimentada. Foi mesmo, vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques era para as propostas que seriam analisadas na Comissão de Constituição e Justiça, que foi realizada na quarta-feira. Na pauta da comissão está um projeto do senador Raimundo Lira que altera o Código Penal para tornar mais rigorosa a punição do adulto que se aproveitar de criança ou adolescentes para cometer crimes. Na terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado foi para a definição das emendas que vão ser apresentadas pela Comissão de Assuntos Econômicos ao projeto da Lei Orçamentária Anual para 2019. O senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, é o relator das sugestões no colegiado e já está com seu relatório pronto. A comissão pretende direcionar os recursos para a tecnologia da defesa e para a indústria da pesca. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou que vai ser devolvida à Câmara dos Deputados a medida provisória que trata da renegociação das dívidas rurais para correções. Como ainda há tempo hábil para analisar o texto, que só perde a validade no dia 5 de novembro, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, optou por devolver a MP para que sejam feitas as correções. Já na quinta-feira, um dos destaques foi para as comissões do Senado que já entregaram as emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019. As emendas aprovadas serão encaminhadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO.
A lei orçamentária de 2019 pode ser votada a partir de 9 de dezembro pelo Congresso. Ficar milionário da noite para o dia. Esse é o sonho de quem aposta na loteria. E na hora da fezinha, o apostador não precisa apresentar documentos pessoais, Eni. Mas uma proposta em análise no Senado pode mudar as regras e exigir a identificação de quem joga. Data do aniversário, dia que casou, os motivos da escolha são variados. O objetivo é o mesmo, dar sorte. Mas pode ser que o apostador tenha que citar outros números na hora de jogar, os do CPF. É que um projeto em análise no Senado Federal define como obrigatória a identificação. E a finalidade é facilitar a investigação de fraudes no sistema de loterias da Caixa Econômica Federal. Dados fornecidos ao Senado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, mostram pessoas que ganharam mais de 500 vezes na loteria. O relator da proposta que tramita no Senado lembra ainda outras fraudes, como o desvio de mais de 60 milhões de reais em bilhetes premiados. E ressalta que o projeto vai combater esse tipo de situação. Isso vai ajudar muito a própria Caixa, e não só a Caixa, mas também a Receita Federal, que você combate realmente a lavagem de dinheiro através desse processo. E a grande vantagem é que, se ele eventualmente perder o bilhete, a Caixa Econômica, sabendo o número do CPF, já localiza a pessoa e até 30 dias pode localizar e avisar. O projeto de lei também obriga as administradoras de loterias a publicarem na internet até 90 dias depois do sorteio o nome, o CPF e o endereço dos vencedores dos prêmios, o que não está sendo bem recebido pela população. Divulgando só o estado onde a pessoa já vive já é um perigo, né? As pessoas já correm grandes riscos. Chama muita atenção das pessoas, de ladrão, dos malfeitores, né? O relator do projeto diz que é possível aumentar o número de informações para os órgãos de controle apenas com o registro do CPF no momento da aposta. Ele afirma que a publicação dos dados dos ganhadores traria mais danos que benefícios para a sociedade. Esse é um risco muito grande, né? Você calcula, se todos os ganhadores tiver publicado o seu nome, seu endereço, seu CPF e todos os dados, o risco que tem para a família. A vida do brasileiro que precisa resolver pendências em um órgão público deve ficar mais fácil, viu, Rômulo? Pois é, Eni. Foi sancionada uma lei para acabar com alguns tipos de burocracias administrativas. O projeto foi aprovado em setembro, aqui no Senado. A burocracia para solicitar documentos é cansativa. Afinal, nem todo mundo anda com comprovantes com firma reconhecida, autenticados. E aí, na hora de se inscrever no vestibular, se candidatar para um concurso público ou outro processo administrativo, é preciso uma verdadeira maratona para juntar toda a documentação. Um costume já que tem de ficar pedindo documentos em excesso, documentos que nem precisa, né? Às vezes não tem necessidade, ou documentos que pede por costume, informação que pede por costume. Mas um projeto de lei aprovado no Senado traz alterações que podem reduzir a burocracia e melhorar a vida do brasileiro. O texto define que as instituições públicas não poderão mais exigir título de eleitor, reconhecimento de firma do cidadão, autenticação de cópias de documento, certidão de nascimento, autorização com firma reconhecida para viagem de filho menor de idade, se os pais estiverem presentes no embarque. Uma das justificativas do projeto de lei é que o custo dessas exigências é, em algumas vezes, maior que os gastos com fraudes. Quando o custo, na verdade, que se tem eventualmente pela obtenção ou pela realização de uma autenticação ou por uma certificação de fé pública, né, aposta por um servidor, eventualmente for menor do que o risco de esse documento ser fraudado, o órgão público ele pode atestar a autenticidade desse documento. Se estabelece uma coisa que é, na verdade, um preceito primaz. Existe a necessidade de você definir que as pessoas agem de boa fé. A proposta ainda determina que órgãos públicos não vão poder exigir a apresentação de documentos expedidos pela mesma instituição. A exceção é para a comprovação de antecedentes criminais e informações sobre pessoa jurídica. A lei ela busca dar concretude a uma premissa de compartilhamento de informações dentro de um poder, né, do mesmo poder. A
Comissão de Constituição e Justiça pode discutir projeto para regulamentar em lei a prisão de um condenado em segunda instância, Rômulo. O tema é polêmico no judiciário e ganhou proporções ainda maiores com a prisão do ex-presidente Lula. Afinal, a partir de que momento o réu pode ser preso em um processo criminal? Em 2016, o Supremo Tribunal Federal permitiu a prisão após condenação em segunda instância, quando o indiciado é condenado por um colegiado de juízes de um tribunal. O réu ainda poderá entrar com recursos em tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o STF, mas não estará mais em liberdade como antes, quando a prisão só podia ocorrer depois de esgotadas todas as instâncias da Justiça, processo conhecido como trânsito em julgado. Eu, como cidadão, eu sou a favor da prisão em segunda instância para certos delitos, evidentemente, não para tudo. Mas esses crimes que chamam a atenção da sociedade, eu acho que eu sou a favor do início da cumprimento da pena em segundo grau. Muitos não concordam com a mudança e acreditam que a Constituição é clara sobre o assunto. Quando a Constituição ou as leis ordinárias falam em trânsito em julgado, é trânsito em julgado. E não trânsito em julgado após a condenação, em segundo grau. A prisão em segunda instância voltou ao debate agora em 2018, com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em abril, o Supremo negou o habeas corpus da defesa de Lula com o objetivo de impedir a prisão do ex-presidente, condenado em segunda instância na Operação Lava Jato. Um projeto do Senado pretende pôr fim a essa polêmica. Ele altera a Lei de Introdução às Normas do Direito e estabelece que, para fins de cumprimento de pena, o trânsito em julgado seja considerado a partir da condenação em segundo grau. A proposta pretende evitar o grande número de recursos para adiar a prisão. De acordo com os especialistas, essas mudanças em relação ao tema causam falta de confiança, não só no judiciário. O STF fica vacilando, vai para um lado, vai para o outro, ele cria uma tremenda instabilidade, inclusive nas instâncias inferiores. Ela deixa o cidadão, como os órgãos jurisdicionais como um todo, num clima de insegurança. Hoje vamos exibir o episódio da série Testemunha da História com o senador Aécio Neves. Ele relembra o processo de reabertura política no Brasil, a trágica morte do avô e a grande conquista do voto aos 16 anos na Assembleia Nacional Constituinte. Cada programa é narrado por um personagem no cenário onde ele presenciou fatos marcantes daquele momento histórico. Os próximos episódios serão com os deputados constituintes Rose de Freitas, Paulo Paim, Lídice da Mata, Benedita da Silva e o senador constituinte Edson Lobão. E nós ficamos por aqui. Acompanhe agora mais um episódio da série Testemunha da História. Tchau, tchau. Até a próxima. A Constituinte, ela é fruto de um processo. Ela não surge de forma aleatória, do nada. Ela era um compromisso que o presidente Tancredo, enquanto candidato, assumiu com a sociedade brasileira. Naquele momento, nós, cada um com as suas prioridades, foi construindo essas sementes que germinaram realmente numa nova Constituição do Brasil. Nós viemos de um período imediatamente anterior à Constituinte, até 85, 21 anos de regime autoritário, a partir de 64. Houve aqui a discussão, foi um outro momento aqui muito intenso nessa casa, que foi a discussão das eleições diretas, que mobilizou o país inteiro. E o que acontece nesse plenário? As diretas são derrotadas. Com a derrota das diretas, coube a Tancredo liderar esse processo, fazer aquilo que ele chamava de a última eleição que o Brasil viveria no colégio eleitoral.
E aí nós começamos a chegar um pouco na história da Constituinte, porque o presidente Tancredo, ele tinha uma ideia, ao lado de várias pessoas com as quais ele conversava, de um esboço, de uma base sobre a qual deveria se estruturar os pilares de uma nova Constituição. Só que Tancredo não assume a presidência da República, né? Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O presidente Sarney assume a presidência da República sem o respaldo político, né, que tinha o presidente Tancredo para conduzir esse processo, mas ele foi absolutamente correto do ponto de vista de manter as linhas gerais do pensamento daquela coalizão que elegeu Tancredo, que era de dar ao Congresso eleito em 1986 poderes constituintes. É assim que eu chego, depois da morte de Tancredo, em 86 eu me elejo deputado federal. E aí você imagina, num período de pouco mais de um ano, nós reescrevemos uma Constituição inteira, né? Nós atravessávamos aqui madrugadas, saímos de comissão, viemos direto para o plenário, né? Aquele bordão do Ulisses que se tornou famoso, né? Vamos votar, vamos votar, vamos votar. Tinha um grupo jovem que começou a construir a possibilidade de uma agenda, vamos chamar quase que de revolucionário dos jovens na política. Vamos fazer com que o jovem deixe de ser apenas um panfleteiro em época de campanha, né, para ser um ator da construção do seu destino. E aí surge a ideia, capitaneada por um outro deputado do Rio Grande do Sul chamado Hermes Zanetti. Nos associamos a essa ideia e apresentamos todos a proposta de dar ao jovem a possibilidade de votar a partir dos 16 anos como um estímulo à participação do jovem nesse novo Brasil que se construía. Então, começamos a fazer as consultas para ver se nós tínhamos votos para aprová-la. E não era fácil. Foi quando nós procuramos, né, eu, na verdade, conversei com o Zanetti, e eu lembro que ele estava sentado no extremo aqui desse plenário, o senador Afonso Arinos. Apresentamos a ele o projeto, e já no dia da votação, era o 4º ou 5º item que seria votado naquela noite, perguntando se ele se disporia a defender aquela proposta. Ele leu com cautela, falou, contem comigo. E foi uma grande surpresa para o plenário, foi um momento até emocionante, porque poderia ter sido eu a defender, a subir na tribuna para defender, poderia ter sido um outro dos coautores para defender. Não, na hora que chamam a nossa proposta do voto aos 16 anos, quando Afonso Arinos sobe na tribuna e faz um discurso antológico, belíssimo, o plenário vai virando, vai virando, vai virando, e no final, aí que foi a grande emoção, porque eu confesso que eu não tinha confiança de que nós conseguiríamos aprovar. Nós temos que continuar no progresso de uma Constituição que está sendo feita para progredir, não para regredir. Naquele momento, nós, cada um a seu modo, cada um com as suas prioridades, foi construindo, né, essas sementes que germinaram realmente numa nova Constituição, certamente com falhas, mas democrática, avançada, principalmente no que diz respeito às questões sociais, às garantias individuais e coletivas.